Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é 16 de dezembro de 2013. Uma data para ficar na história do município de Araquari. Hoje foi inaugurada, foi lançada a pedra fundamental de inauguração da fábrica da BMW ali no município de Araquari, às margens da BR-101. Um dia eu escrevi na minha coluna do Jornal Notícias do Dia que a fábrica da BMW de Araquari vai ficar conhecida como a fábrica de Joinville. E até citei o exemplo de algumas fábricas que ficam em Detroit, que é conhecida como sendo em Detroit, que na verdade ficam em cidades vizinhas, na grande Detroit. E um leitor de Araquari me passou um e-mail me recriminando e dizendo que eu estava discriminando Araquari. Mas o fato é o seguinte, a fábrica vai ficar em Araquari, território de Araquari, vai gerar impostos para Araquari indiretos, porque muitas empresas estarão se instalando lá para fornecer para a BMW. Mas Joinville vai ser muito beneficiada com esse projeto alemão. Os diretores e os principais executivos vão residir em Joinville. Aliás, esse detalhe foi citado pelo presidente da BMW Group, do grupo da BMW, quando no seu discurso, dizendo que um dos fatores que também influiu na decisão da BMW foi a infraestrutura de Joinville. Ou seja, é uma cidade com bons colégios, é uma cidade de origem germânica, é uma cidade que tem toda a estrutura de uma grande cidade, uma moderna cidade. Aquela região ali vai se desenvolver muito, tanto é que os terrenos no entorno da BMW já valorizaram muito em função disso. Eu estive participando da inauguração da pedra fundamental hoje pela manhã. A solenidade estava marcada para as 9 horas e começou 10h30. Um atraso considerável. Para uma empresa alemã, não é admissível. Mas nesse intervalo, eu pude conversar com muitas pessoas lá de Araquari sobre a fábrica e, enfim, foram algumas horas de contato com essas pessoas. A solenidade foi impecável. Uma grande tenda foi armada, com um ar-condicionado numa temperatura ideal. No palco, um telão com uma imagem impressionante, imagem ali do local mesmo. O sujeito estava falando lá e a imagem estava no telão com uma nitidez, uma resolução impressionante. Falha da solenidade. A empresa que organizou a solenidade, principalmente nos convites. Eu não posso reclamar, porque quarta-feira recebi um telefonema, provavelmente de São Paulo, que é a sede dessa empresa, perguntando se eu tinha interesse de ir, perguntando o meu nome, identidade, se eu ia de carro, se eu iria com o transfer lá do Perini e etc. Mas muitas pessoas deixaram de ser convidadas e protestaram e a BMW teve que acrescentar dias antes. Um exemplo, o prefeito de Araquari, evidentemente, foi convidado até para falar, mas ele ficou indignado quando soube que apenas 6 pessoas do município estavam na relação de convidados. Ele, o Clenilton, o presidente da Câmara e não sei qual é o outro. Aliás, nem foram 6, foram 4. E o prefeito tentou incluir mais gente, inclusive os vereadores, e não estava conseguindo. Ele pegou o telefone na sexta-feira à tardinha
e avisou o pessoal da BMW. Em consideração aos meus vereadores e aos secretários que não foram convidados, eu não vou estar presente na solenidade. Isso ele me disse. E sábado pela manhã foi tudo resolvido. Uma falha da empresa contratada pela multinacional alemã. Que isso sirva de exemplo à BMW. Nós temos aqui empresas competentes para fazer qualquer serviço. E me atrevo a dizer, por um custo muito menor. Porque uma empresa, para fazer o cerimonial, para organizar a solenidade de São Paulo, deslocou gente para cá com passagem de ônibus, com diárias, com hotéis e tudo. E nós temos aqui, eu só vou citar uma, que é a ADM Logos, que poderia fazer isso com tanta competência quanto foi feito lá. A solenidade foi impecável, o som, aqueles instrumentos que é colocado na frente do orador para ele ler, enfim, uma solenidade impecável. Mas nós temos aqui empresas para fazer serviço igual ou melhor do que essa empresa foi contratada. O Demarcos serviu coquetel e certamente alguma agência de modelos acabou cedendo às recepcionistas, que aliás, todas jovens e muito bonitas. Depois do intervalo nós voltamos ainda falando sobre a BMW e também algumas informações aqui da nossa cidade, da política da nossa cidade. Voltamos em seguida. Os colunistas com Luiz Veríssimo. Muito bem. As autoridades de Santa Catarina em peso hoje pela manhã lá em Araquari, na pedra fundamental da BMW. Para se ter uma ideia, como bem lembrou o governador Raimundo Colombo, lá estavam 5 ex-governadores. Ele falou 5. Ele incluiu o Eduardo Pinho Moreira, que nunca se elegeu para governador, sempre foi no rastro e foi vice do Luiz Henrique. O Luiz Henrique renunciou para concorrer ao Senado e ele, durante 6, 8 meses, assumiu o governo do Estado. Mas esse eu não considero ex-governador, considero aqueles que venceram a eleição. E lá estiveram Jorge Bornhausen, só faltou o Espiridião a mim, Jorge Bornhausen, Paulo Afonso, Luiz Henrique, Cacildo Maldana, que também foi vice e acabou assumindo, mas com a morte do Pedro Ivo, mas esse governou por pelo menos mais de 2 anos. E o próprio Eduardo Pinho Moreira. Sexta-feira à noite, indiscutivelmente, o maior evento político da região, talvez até do estado, tenha sido a festa de confraternização feita pelo deputado estadual Darcy de Matos, numa chácara que é de propriedade da família, lá em Campo Alegre. Estiveram o governador Raimundo Colombo, o presidente da Assembleia, Juarez Ponticelli, que é do PP, e praticamente selou a aliança. O PP vai estar junto com o Colombo, queira o PMDB ou não. Agora é só decidir quem fica com a vaga do Senado. O Ponticelli quer essa vaga. O PMDB ficaria com a vice, só com a vice, o que é muito pouco para o PMDB. Mas vamos ver o que vai acontecer. E acho que o PMDB vai trocar uma vaga na majoritária por mais espaço no secretariado no segundo mandato do Raimundo Colombo, se for acertada essa coligação. Muitos políticos, muitos amigos do Darcy, o padre Renato lá esteve, dando a bênção, fazendo oração. Também esteve lá a secretária de Desenvolvimento Regional, a Simone Chiram, que é do PMDB, ela e o marido dela, o Beto, que é do PTB, e o Clenilton Pereira, vice-presidente de Araquari, que é do PSDB, mas são todos amigos do Darcy. Foi calculado lá cerca de 500 pessoas, todas lideranças. Olha, do setor supermercadista, representantes vieram lá do sul do estado especialmente para esse evento. O Darcy deu uma demonstração de força para o governador Raimundo Colombo e também para o Juarez Ponticelli.
Mudando de assunto, duas notas sobre prefeitura. Foi concluída a primeira etapa da licitação das agências de publicidade que vão administrar a verba da Prefeitura de Joinville. A mais contemplada foi a de Araújo, com cerca de 8 milhões de reais. Mas a Prefeitura fez algo certo. Ao contrário do governo anterior, que deu para apenas uma agência toda a verba, uma agência até de Brasília, a atual administração fatiou a verba em vários lotes. Apenas a Mágica, agência de publicidade aqui de Joinville, é que acabou vencendo nessa primeira etapa, na etapa técnica. E como não poderia deixar de ser, as outras vencedoras foram empresas lá de Florianópolis, empresas grandes, como a própria de Araújo, que já trabalha há muito tempo aqui na Prefeitura de Joinville e vai continuar, se passar para as outras etapas, com a conta da Companhia de Águas, que já trabalha lá na Companhia de Águas. Fundema. O Cláudio Letts, colunista político do Jornal Notícia, está dando como certa a saída de Aldo Borges da Fundema. E para terminar, duas informações. Vou mostrar agora um vídeo sobre como estava o mercado municipal no último sábado à tarde. Teve um show de música e o mercado lotado. A cerveja acabou sendo muito consumida. Lá nos fundos, o palco da música, e choveu um pouco, garoou um pouco, mas todo mundo acabou gostando, mais uma vez, uma festa agradável no mercado. O Maestro Melo tocou juntamente com a Tade Garcia e outros conjuntos de rock e também até de samba. Voltamos amanhã aqui no programa Os Colunistas, depois da revista esportiva Domínio do Kaká. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.